cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos nesse culto de domingo. É um prazer, mesmo sabendo que não é o ideal, não é a maneira como nós gostaríamos. Claro, gostaríamos de estar presentes, gostaríamos de estar juntos, mas não é tempo ainda, tá? Vamos aguardar um pouco mais. Tá vindo a vacina aí, vamos ter um pouco mais paciência, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê paz. Eu sei que o coração de todo mundo está apertado. Nós também estamos doidos de vontade de estar junto de vocês, mas vai chegar o tempo, meus irmãos. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Vamos adorar a Deus juntos hoje em nosso culto, com os louvores, com a palavra, uma palavra de Deus direto para o teu coração. Eu quero começar orando por você, que é da nossa família BVM, e você que está nos visitando essa noite, tá? Eu queria já deixar também um aviso que quando voltarmos aos nossos cultos presenciais, você é o nosso convidado para estar junto conosco, tá? Vai ser um prazer te receber, tá? Quero orar, colocar os pedidos. Se você tem algo para colocar no terceiro dia, vamos estar orando, tá? Vamos levar nossos pensamentos a Ele. O poder da oração está em quem ouve as orações, que é nosso Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo e prestando esse culto ao Senhor. Abençoe, ó Pai, as famílias da nossa igreja, os irmãos. Alguns estão doentes, alguns estão se recuperando, ó Pai, de doenças, alguns estão precisando de solução para problemas de relacionamento, de família, alguns precisam de uma porta de emprego. Pai, alguns comerciantes estão passando dificuldade, ó Pai, para poder estar pagando suas dívidas. Pai, Deus, tenha misericórdia de todos, ó Pai, esse tempo difícil.
Peço pela vida dos profissionais que têm trabalhado na área de saúde, de segurança, todas as demais áreas que têm trabalhado nesse tempo, ó Pai. E, Senhor Jesus, que possamos estar aprendendo com todos os ensinamentos que eu quero trazer para a humanidade através do Covid, ó Pai. E toda a honra, toda a glória se dá ao Senhor. Peço por cura, quem precisa de cura, libertação, quem precisa de libertação e salvação a todos aqueles que precisam de salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Ó, quero já deixar também os avisos, tá? Se você quiser enviar algum vídeo cantando um louvor, falando algum texto bíblico, tá? Manda para mim, vai ser um prazer. Tá bom, meus irmãos? Fique aí com os avisos, com a semana da nossa igreja, com os louvores, e daqui a pouquinho eu chego com a palavra, tá bom? Até daqui. Enquanto isso, pega a tua Bíblia, papel e caneta na mão, compartilhe este link, tá bom? Se você ainda não clicou ali, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vá lá, irmãos, isso é bom, gera engajamento, uma série de coisas. Se caso você foi abençoado com a palavra, com o culto, compartilhe com seus amigos, tá? Indique também, é uma forma de evangelizar, tá? Deus abençoe, até daqui a pouquinho. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
enxuga as lágrimas, é sal dos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, é sal dos corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, lugar de escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Com graça no trono, feitos ao Rei.
seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Ótimo, estamos de volta, E nessa volta quero só reforçar aqueles avisos que vocês já viram ali, tá bom? Nossa campanha de jejum e oração em maio começa, todos estão convidados. Vai ser um pouquinho diferente dos outros anos, não vamos ter material impresso, vamos mandar áudio, tá bom? Todo mundo vai receber o áudio pelo WhatsApp. Mas durante esse período, se você puder jejuar, jejue. Se você tomar remédio, se tem um problema de saúde, não precisa jejuar, tá bom? Faça aquilo de forma segura. Tá? É um mês onde nós separamos exclusivamente para orarmos em favor das nossas famílias, tá bom, irmãos? É a nossa campanha de 30 dias que é bênção, todo ano é bênção, esse ano vai ser bênção também. Se você ainda não participou e quer participar, fale comigo, tá? Vai ser muito legal. E também estamos preparando aí umas coisas muito legais, algumas palestras com nutricionista, com psicólogo, com preparador físico. Por que isso, pastor? Porque estamos vendo a necessidade de cuidar do nosso corpo, irmãos. Eu falo por mim, tá? Alimentação, exercício físico, tantas outras coisas. Então, estamos preparando algumas palestras que serão pelo Meet e possivelmente vai ser nas sextas-feiras, tá bom? Pastor, eu quero participar. Quanto que é? Não é nada, é gratuito. Então, se você quiser ter um contato com nossa irmã Luciana aí, entre em contato com ela e depois a gente vai avisando, tá bom? Quando for ter essas palestras, vai ser bênção, oportunidades incríveis para você tirar dúvidas e dicas, tá bom? Inclusive já tenho mandado nos grupos da nossa igreja durante já um tempinho algumas receitas que o Ricardo Gal, o nutricionista, tem enviado com umas dicas muito legais, tá, gente? Então, temos que cuidar do nosso espírito, temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente também, tá bom? E para terminar, a campanha de missões mundiais termina no final desse mês. Se você ainda não ofertou para missões mundiais, oferte. O número da nossa conta tá aí, tá bom? Fale com a nossa irmã Camila ou fala assim, ó, Camila, esse valor é de missões. Ou na hora de depositar você pode identificar, tá? Missões, aí ela vai saber que é para missões, tá bom? Dízimos e ofertas direcionadas à igreja é o número da nossa conta também, tá bom, meus irmãos? Que vai ser bênção demais. Ótimo, bênção pura. Meus irmãos, vamos continuar começamos uma série aí, As Casas que Jesus Entrou. As Casas que Jesus Entrou, começando no ano passado e vamos até o mês de maio, tá? Uma prévia da nossa campanha. E hoje, o título de hoje é A Importância da Hierarquia. Eita, pastor, mas o que é? Rapaz, é uma coisa importantíssima. Irmão, se tem tantos assuntos que Deus trata, né? Mas se um dos assuntos que Deus trata desde Gênesis a Apocalipse é hierarquia. Bem dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então esse tema é muito importante para nós hoje. Importante por quê? Porque temos observado, irmãos, que o conceito de hierarquia, de obedecer, de mandar, estar à frente, tem sido muito deturpado em nossa sociedade. Há pessoas que não têm condições de liderar, se tornam ditadores, se tornam déspotas, são pessoas que não podem ter poder. Por outro lado, muitas pessoas não querem obedecer. Entende? Nós temos pessoas sem condições que estão liderando e pessoas que não têm condições de liderar e querem estar liderando. Não sabem obedecer, perdão. Então o conceito de hierarquia é algo que Deus sempre trabalhou, desde o Éden. Deus mandou, Adão e Eva não obedeceu, houve uma consequência.
Tá? Mas esse texto é muito interessante, é o texto, eu quero que vocês abram lá em Lucas capítulo 6. Vamos dar uma continuidade a Lucas 6 e vamos entrar para o Lucas capítulo 7, tá? Então, ó, Lucas 6, versículo 46 até o versículo 49, anota aí na tua Bíblia, e vamos seguir no capítulo 7, do 1 até o 10. Então, vamos começar do 6 do 46 e vamos seguir, tá? Porque a ideia é a mesma da história, é um conceito é o mesmo e uma coisa vai se encaixar na outra, tá bom, irmãos? Então, versículo 46 de Lucas 6. Olha o que depois você pode ler com mais tempo todo o que acontece antes, mas aí diz assim, Jesus falando com eles, né? Por que vocês me chamam de Senhor, 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 e não fazem o que eu digo? Olha que interessante. Porque aparentemente algumas pessoas seguiam a Jesus e chamavam ele de mestre, chamavam ele de Senhor. Aí Jesus olha para eles e fala assim, mas vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem, vocês não fazem o que eu digo. Então, na cabeça de Jesus, isso não fazia sentido e não faz de fato. Porque, irmãos, o termo Senhor, quando nós trazemos para os dias de hoje, perdeu muito do poder da palavra. O Senhor era basicamente o Senhor de escravos, um líder. Então, quando Deus entende que é Senhor para aquela época, é que aqueles que o chamavam de Senhor automaticamente se viam como seus servos. Então, deveriam obedecer. Mas Jesus diz, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. É muito comum pais, né? Pai e mãe. Me chamam de pai e mãe, mas pensa que eu sou seu amigo? Não, seu amigo você não... A mim você tem que obedecer. É basicamente isso. Versículo 47. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce, e no momento em que a torrente de água deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Uma coisa muito importante. Aquele povo lá chamava Jesus de Senhor, Senhor, mas não obedecia. E esse exemplo que Jesus vai dar é um exemplo muito comum no nosso dia a dia, né? Eu estou dando uma dica, você vai construir uma casa, eu falo, faça isso, faça... Aí você não me obedece. Vem a chuva e leva a casa. Mas, por outro lado, se você vai construir a casa, cava fundo, investe no alicerce, você obedece, ouve e obedece, a tempestade vem e a casa não cai. Irmãos, Jesus está dizendo que aquele que ouve as tuas palavras e constrói a sua casa sob as tuas palavras, foi um tanto corajoso de Jesus. Por quê? Porque para os judeus, a única coisa que eles deveriam se basear para ter salvação e obedecer era a Torá, era a lei. Mas Jesus diz que se eles obedecessem, se eles ouvissem, se eles colocassem em prática as tuas palavras. Então Jesus está dizendo, as minhas palavras são mais importantes do que a lei. Se você ouvir as minhas palavras e aplicar na construção de uma casa, essa casa não cai. Mas se você aplicar apenas a lei, a tua casa poderá cair. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Que nas duas casas, tanto a casa construída sobre a rocha, quanto a casa construída sobre a areia, veio tempestade nas duas. Então, uma coisinha, só um detalhe para nós, talvez sirva para você essa noite. Independente se a tua casa foi construída sobre uma rocha sólida ou sobre areia, uma coisa é certa, virá tempestade sobre tua casa. O que isso significa? Independente se você for um filho de Deus ou não for um filho de Deus, vai vir tempestade, meus irmãos. Na vida, uma coisa é certa, virão tempestades. Mas a diferença é, quando as tempestades vierem, aonde a sua vida, aonde a tua família está firmada? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para você, tá? Não, eu queria muito me aprofundar nessa parte, mas eu vou seguir porque vai ficar muito legal. Agora capítulo 7, versículo 1.
Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, tudo isso o quê? Tudo isso que ele falou sobre obediência, você tem que obedecer a minha palavra, não adianta vocês me chamarem de Senhor e não me obedecer, entende? Não adianta, vocês chamam o Senhor e não me obedecem, vocês têm que me obedecer. Então, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião. O centurião era um líder romano, um soldado militar romano, que comandava cerca de 100 soldados. Tá? Então, primeiro, não era judeu, ele era romano, e ele era um líder, que ele tinha 100 pessoas sob o seu comando, 100 soldados sob o seu comando. Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Olha que interessante, aquele centurião tinha um servo, um escravo na tua casa, mas ele estimava muito esse escravo, ele tinha muito carinho, muito amor por esse escravo. E ele, versículo 3, ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Olha que coisa interessante, esse cara, bom... Todos nós sabemos, entendemos que dentro do regime militar uma coisa que existe é hierarquia, né, irmãos? Hierarquia. Quem já prestou serviço militar ou trabalhou alguma coisa, a hierarquia é fundamental. E volto a dizer, o foco do tema é esse, hierarquia, saber lidar com hierarquia. Olha que interessante, aquele centurião tinha o seu escravo doente, tá, para morrer. Quando ele sabe que Jesus está entrando na cidade, quem ele manda conversar com Jesus? Líderes religiosos. Porque na cabeça dele, Jesus era um líder religioso, Jesus era um rabino, um mestre. Então ninguém melhor para conversar com o mestre do que outros mestres, outros líderes religiosos. Então na cabeça daquele centurião, ele entendia assim, bom, no que se refere a questões militares, aqui eu sou um líder, eu sou um centurião, mas meu servo está doente e meu servo precisa de algo sobrenatural. Jesus é um mestre, um líder religioso. Então, para conversar com esse líder religioso, eu vou pedir para que outros líderes religiosos vão falar por ele. Olha que interessante. Apesar de ele ser um centurião, não é ele que procura Jesus. Ele pede para outros irem. Bom, versículo 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem suplicou? Os líderes religiosos. Este homem merece que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Gente do céu, que absurdo um negócio desse. Aqueles líderes religiosos, quando chegaram na presença de Jesus, falaram assim, mestre, vá lá, ouça ele, se possível cure o servo dele, porque ele merece. Mas por que ele merece? Porque ele ama a nossa nação, ele ama os judeus. Apesar de ele ser um romano, apesar de ele ser um centurião romano, ele ama os judeus, ele ama nós. E ainda por cima ele construiu a nossa sinagoga. Que triste, que triste. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele centurião, ele era amado, respeitado pelos líderes religiosos, não por quem ele era, mas porque ele fez, pelo que ele fez. Será que se ele não tivesse construído a sinagoga, será que esses líderes religiosos iriam falar sobre ele com Jesus com tanta ênfase? Aqueles líderes religiosos, eles queriam agradar ao homem que construiu a sinagoga deles. Um parêntese aqui, um parêntese. Eu como pastor, e se você é um líder religioso, alguma coisa, é para nós. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos como esses líderes religiosos. De tratarmos diferente aqueles que investem no ministério. Porque fazendo assim, nós estamos prostituindo o nosso ministério. E era o que aqueles líderes faziam. Eles não amavam ao centurião, mas eles amavam o que o centurião fez por eles. Então, por causa disso, eles chegam para Jesus e falam, mestre, ele merece, por causa das obras que ele fez. Mas olha que coisa incrível, versículo 6, irmãos.
Aí Jesus foi com eles. Jesus falou, tá, então vamos na casa desse centurião. Ele já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Gente, primeiro ele mandou os líderes religiosos conversar com Jesus. Não era para Jesus vir na casa dele, porque ele não se achava digno. Como Jesus estava vindo, ele manda quem? Agora ele manda os amigos. Fala, cara, Jesus não precisava vir aqui. Vai lá, fala com Jesus para ele não vir. Irmãos, aqueles líderes religiosos falaram para Jesus, ele merece. Mas o centurião chega para Jesus e falou, eu não mereço. Eu não sou digno. Observe que enquanto os líderes religiosos falavam que ele merecia ter o pedido atendido por tudo que ele havia feito, ele mesmo reconhecia que ele não era nada. Ele reconhecia que ele não era digno da presença de Jesus. Irmãos, isso nos mostra que aquele homem, apesar de ser um cidadão romano, apesar de ser um centurião, um homem importante, ele tinha a real noção de quem Jesus era e de quem ele era. Ou seja, o seu poder militar não lhe subiu a cabeça, mas subiu a cabeça dos líderes religiosos. Isso daqui já mostra como aquele homem, apesar de ser quem ele era humilde. Olha o versículo 7. Por isso, olha, continua, por isso eu nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Olha só, eu também sou sujeito à autoridade, ou seja, eu tenho pessoas acima de mim aos quais eu obedeço. E eu tenho soldados sob meu comando. Então aquele centurião está falando, mestre, não venha na minha casa, manda apenas uma palavra. Por quê? Porque eu também obedeço a ordens, mas eu também tenho aqueles que me obedecem. Porque, olha, continua, eu digo a um soldado, vai, ele vai, eu digo a outro, venha, ele vem, eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou dele. Aí ele volta para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Irmãos, que multidão é essa? Que multidão é essa que Jesus se volta? Lembra quando começamos o texto que Jesus voltou-se, no versículo 46 do capítulo 6, Jesus volta para a multidão e diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lembra? Quando ele falou, eu vou dar o exemplo da casa. Essa multidão seguiu Jesus. Aí quando Jesus vê tudo isso acontecendo, ele volta para a multidão e fala, olha, nem em Israel encontrei essa fé. É como se Jesus tivesse falado assim, lembra que eu falei para vocês lá atrás que vocês me chamam de Senhor, Senhor, não me obedecem? Olha só, esse cara reconhece que eu sou Senhor e esse cara reconhece o meu poder, a minha autoridade e ele me obedece. A prática. Versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Sabe que interessante, irmãos? Jesus não conversou com o centurião. Jesus conversou com os amigos do centurião. Entende? Em nenhum momento Jesus conversou com o centurião. Primeiro Jesus conversou com os religiosos, depois Jesus conversou com os amigos. Jesus não conversou com o centurião. O centurião não se achava digno, sequer, de conversar com Jesus. Apesar de ele ser um líder militar, aquele centurião reconheceu em Jesus um líder espiritual, irmãos. Ele sabia lidar com hierarquia, ele sabia quem ele era e ele sabia quem Jesus era.
E aqui fica uma lição muito interessante para nós. Só está preparado para mandar quem já aprendeu a obedecer. Você já parou para pensar que o centurião, ele se humilhou, ele no papel de um soldado, de um líder romano, ele se humilhou ao ponto de pedir ajuda para Jesus, que era considerado o inimigo do Império Romano? Tudo isso por quê? Por amor a um escravo. Por amor a alguém que talvez, nenhum dos líderes religiosos faria igual. E quando Jesus fala, nem em Israel encontrei tamanha fé, talvez ele estivesse falando, nem em Israel encontrei um homem que ame tanto o seu escravo, como vocês não fazem. Vocês falam que me amam, mas vocês não me obedecem. Esse homem reconheceu, me obedece, ainda mais incrível, ele ama um escravo. Coisa que em Israel eu não vi fazer isso. Sabe, meus irmãos, quando reconhecemos a autoridade, o poder de Deus, automaticamente devemos obedecer a sua palavra. Não tem como ser diferente. Pois Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, irmãos. Lembra, o conceito de hierarquia, de entender Deus, é desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus coloca Adão e Eva no paraíso e dá ordens a eles. O Novo Testamento termina em Apocalipse. Em Apocalipse fala que Jesus virá e reinará com cetro de ferro. Cetro de ferro. Obediência. Manda, obedecemos. Irmãos, toda autoridade, todo poder pertence a Jesus. É um exemplo, eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu achei incrível esse exemplo que ele deu. Ele falou que o poder e a autoridade de Jesus, eles se fundem em uma só pessoa. Aí ele deu o exemplo de uma carreta. Imagine uma carreta de 20 toneladas vindo correndo em alta velocidade sobre uma rodovia. Essa carreta ela é pesada, ela é poderosa. Mas de repente lá na frente o motorista vê um guarda rodoviário no meio da pista e faz assim com a mão, pare. E aquele motorista freia a carreta de 20 toneladas e para. Porque mesmo aquele homem, aquele guarda, sendo frágil, fraco, ele é a autoridade. E o motorista da carreta obedece à autoridade daquele guarda e para. Jesus é as duas coisas. Mesmo Jesus ali sendo como um homem simples, ele tinha autoridade. Ele tinha o poder de mudar a história daquela casa, aquele clima de morte que estava tendo. Mas, meus irmãos, deixa eu colocar alguns pontos importantíssimos que esse centurião nos ensina. Ele nos ensina a entender hierarquia. Ele sabia que mesmo ele sendo centurião, ele não podia mandar em Jesus. Ele podia ter falado, busca Jesus e manda ele vir na minha casa para curar meu servo. E ai dele se não curar. Ou ele podia imaginar, eu sou um centurião, eu tenho autoridade, eu tenho poder, vai ser uma honra para Jesus vir na minha casa. A honra vai ser de Jesus de poder estar vindo na minha casa. Não. Aquele centurião, ele entendeu que dentro do exército romano, ele era uma autoridade. Mas no que se diz respeito a questões espirituais, a autoridade é Jesus. Tanto que ele falou, é o seguinte, Jesus, se eu mando um soldado fazer, ele vai e faz. Se eu mando um escravo fazer, ele faz. Agora é o seguinte, manda uma palavra para que meu servo seja curado. Sabe o que é lindo? É lindo que é o seguinte, é como se o centurião estivesse falando, nos homens eu mando, mas eu não tenho poder de curar. Eu tenho autoridade sobre homens, mas eu não tenho autoridade sobre a vida e a morte. E o Senhor tem. Isso é lindo para nós. Ele entendeu que ele era um centurião, mas ele era limitado. Ele tinha autoridades, mas era limitado, porque existia uma hierarquia sobre ele. Irmãos, é necessário que em nossos lares existam hierarquias bem definidas. Sabe, é importante que os filhos entendam quem que manda na casa. Porque quando os filhos entendem quem manda na casa, eles aprendem a obedecer. E quando essas crianças se tornarem líderes no mercado de trabalho,
eles serão bons líderes. Sabe por que hoje nossa sociedade pende tanto com pessoas que são totalmente autoritárias, que não sabem lidar com o poder? Porque aprendeu em casa. Aprendeu em casa que eles mandam e os pais obedecem, pronto. Eles são o príncipe, eles são as rainhas da casa. Isso é errado. A Bíblia trabalha desde o princípio que filhos obedecem aos pais. Ponto. Filhos não questionam. Não significa que pais não errem. Pais têm que ser humildes de reconhecer os erros também. Mas é importante que nossas crianças dentro de casa reconheçam nos pais autoridade, não é autoritarismo. Tá? Eles são diferentes. Autoridade você obedece, mas você ama. Autoritarismo não necessariamente. É necessário que em nossas igrejas, irmãos, existam hierarquias bem definidas. Para que as pessoas saibam onde apontar. Para as pessoas saibam a quem recorrer. Entende? Pessoas mais experientes na igreja devem ser reconhecidas como líderes para que os mais novos, quando cheguem e vão pedir um conselho, não precisam procurar apenas o pastor, mas tem outros irmãos, inclusive é o que Paulo fala a Timóteo lá. Os mais idosos, as irmãs mais idosas, sejam exemplos para as mais novas de como serem mulheres cristãs. Os homens também, é importante, irmãos, isso dentro da igreja. É necessário que em nossas empresas exista uma hierarquia bem definida também, saber quem que manda, quem que é o chefe, quem que não é o chefe. Sabe qual é o problema de algumas empresas? Principalmente empresas familiares. A gente não sabe quem manda, a gente não sabe quem manda. Eu já trabalhei em algumas assim. Aí você tem o gerente da empresa, que é um funcionário. Mas aí de repente chega o filho do dono na empresa, que não é nada. Não tem função nenhuma. Ou a mulher do dono da empresa, que também não tem função nenhuma, só é a mulher do dono. Mas chega na empresa, aí começa a pedir, aí o gerente não sabe quem obedece, porque o dono da empresa manda fazer uma coisa, aí o filho chega e manda fazer outra, a mulher chega a pegar dinheiro do caixa, o gerente não sabe como lidar. Por isso a responsabilidade do dono da empresa é falar para o filho e para a esposa, aqui na empresa, vocês não são nada. A autoridade dentro da empresa é minha. Aqui nesta empresa, o gerente que eu coloquei para fazer a gestão da nossa empresa, ele é autoridade, você é meu filho, mas lá fora, você é minha esposa, mas lá fora. Aqui dentro da empresa, vocês não são nada, vocês não mandam aqui. Irmãos, empresas quebram, principalmente empresas familiares, quebram porque quebra esse princípio da hierarquia. O filho vem, pega dinheiro do caixa, a mulher vem, faz isso, e os caras não sabem o que fazer porque se fala com mulher, entende? O conceito de hierarquia é importante. Irmãos, é necessário que em nossa sociedade existam esses conceitos de hierarquia bem definida. É por isso que hoje nas escolas, professores não têm respeito. Porque as crianças saem de casa desobedecendo pai e mãe, não vai obedecer professor numa escola. É importante que nas escolas, professores, diretores, coordenadores sejam vistos como autoridades. Irmãos, Deus sempre trabalhou com o princípio de hierarquia. Não podemos perder isso, gente. Vivemos num período em que as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem se sujeitar a uma autoridade, as pessoas não querem se sujeitar a algo, irmãos. Eu estou cansado de ver gente jovem indo para o mercado de trabalho e não aguenta o baque de trabalhar, porque não aguenta ouvir uma bronca de um patrão, não aguenta ouvir a bronca de um chefe, porque toda a vida dentro de casa foi criado Nutella. Não sabe ouvir o não, aí vai lá para fora, toma uma bronca, fica chateadinho, fica depressivo, quer se matar, porque a vida não tem valor, porque foi quebrado um princípio, gente. Não podemos perder isso, meus irmãos. Eu vejo na igreja. Tem pessoas que se eu como pastor for falar algo, cobrar algo, fica magoado. E eu não estou nem aí. Minha preocupação é agradar a Deus. Se eu vejo que está errado, eu vou e falo. Mas é muito nítido isso.
É nítido ver que existem pessoas que nunca talvez ouviram um não dentro de casa. Aí quando o pastor vai falar alguma coisa, fica magoado, quer sair da igreja. Gente fraca, porque nunca aprendeu o princípio de hierarquia. Mas mesmo eu sendo pastor, no que diz o conjunto da igreja, ali eu sou uma autoridade. Mas se um membro da minha igreja, ele é gerente de uma empresa e eu vou visitar essa empresa, ali eu não sou pastor, ali ele é minha autoridade. Entende? Eu não posso misturar as coisas. Eu não posso ir na empresa de um irmão e falar assim, ó, sou o seu pastor, então me faz um fiado, me faça isso. Não. Não vamos misturar as coisas. Ali ele é autoridade. Se ele chegar para mim e falar, não, pastor, não podemos vender fiado, beleza? Não podemos fazer isso, beleza. O problema é, e aí eu reconheço o erro em muitos líderes espirituais, que não sabem delimitar a sua autoridade. Isso é importante, nós sabemos até onde a nossa autoridade vai. Lembra-se do centurião? Ele, dentro do regime militar, ele era uma autoridade. Mas quando se tratou de questões espirituais, ele chega para Jesus e fala, mestre, olha, aqui nos homens eu mando, agora negócio de cura eu não mando nada, então é com o Senhor. Irmãos, nós devemos saber aonde nós somos autoridade e onde nós não somos autoridade. Isso é importante, gente. Isso é fundamental. Eu vejo famílias onde existe uma briga de autoridade dentro de casa, a mulher não quer se sujeitar ao homem, o homem não quer... Pastor, mas a mulher vai obedecer. Pastor, pera lá, pastor, mas calma lá. A mulher não vai ser capacho do marido. Não é ser capacho, mas ser submissa. Isso é ordem de Deus. A ordem de Deus faz parte de um conceito de sociedade, meus irmãos, de hierarquia. O homem é o cabeça na questão de hierarquia dentro de uma casa. Você pode discordar disso, você tem total direito de discordar. Mas quando se quebra esse princípio, nós não podemos esquecer que quem está nos vendo são nossos filhos. Se o filho não sabe, se não está bem definido dentro de casa, quem que manda, a quem eu recorro, essa criança cresce sem lidar com hierarquia. Sem saber lidar com obediência, sabe o que é que ela faz? Isso é psicologia. Ela vai buscar sempre uma fuga. Qual uma fuga? O que todo filho sabe fazer. Se a criança observa que, pai, posso comer doce? Pode. Não. Chega para a mãe e fala, mãe, posso comer doce? A mãe falou, não. Pai, posso comer doce? O pai fala, pode. Opa. Obedece quem? Não, eu sou o pai. Vai obedecer. Se inverter, se no outro dia ela chega, pai, posso comer doce? O pai fala, não. Mãe, posso comer doce? Pode. Ela vai obedecer a quem? Ela vai obedecer a pessoa que deu a ordem que agrada a ela. Entende? Qual filho que nunca fez isso? Qual filho que não pede para o pai, depois pede para a mãe, tenta ver quem... Ah, mas o pai deixou, a mãe deixou. Por isso que é necessário ela entenda a hierarquia. Quem que tem a última palavra na tua casa? Não significa que o homem e a mulher, o homem pode estar errado, a mulher pode estar errada, mas os dois têm que entrar num consenso. E quando a criança perguntar, o pai fala não. Mas quando ele fala não, talvez o coração dele era assim, mas a mãe fala assim, ó, amor, eu acho melhor não. Aí o pai tem juízo, ouve a mulher e ele fala não. A criança vai saber que se a mãe falar uma coisa, o pai vai falar a mesma coisa. Existe um princípio muito interessante, principalmente dentro das artes marciais. Reclamação só sobe, não desce. Isso existe no meio militar também. Se você tem um sensei, a gente ensina isso para as crianças no judô. A hierarquia das faixas é referência de responsabilidade. Se você tem um faixa preta dentro do tatame, é ele que você tem que obedecer. As faixas estão lá justamente para definir essas hierarquias. O faixa preta pode ter 18 anos. Você pode ter 40 anos. Você pode ser um coronel do exército, mas se você entrar no judô e você vai ser um faixa branca, e lá você faixa branca com 40 anos, coronel, você vai ter que obedecer ao faixa preta de 18 anos. Por quê? Porque no tatame ele é autoridade. Ele é autoridade, você tem que obedecer. E sabe o que isso trabalha em nós, gente? Humildade.
O que Jesus trabalhou com os discípulos? Se eu, sendo mestre, lavo os pés de vocês, vocês têm que lavar os pés dos outros. Autoridade e poder. Jesus mostrando que é importante obedecer, mesmo eu sendo mestre, eu estou lavando os pés. Mostrando que a autoridade de Jesus é diferente do autoritarismo. Compreende? Por isso que hoje muitos líderes espirituais confundem as coisas. Eu sou padre, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou um bispo. Eu mando e vocês obedecem. Não tem nada a ver. Dentro da hierarquia de Deus, o mestre serve. Olha que interessante, irmãos. O centurião, ele mostrou que ele sabia mandar, sabe por quê? Porque ele sabia obedecer. Lembra que ele falou assim, ó, eu estou sujeito a autoridades, mas eu também mando e os homens obedecem. E sabe por que Jesus podia mandar? Porque Jesus, ele obedecia. Olha lá, em Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10, olha que texto maravilhoso. Hebreus 5, do 7 ao 10, diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Com lágrimas, Jesus chorou, intercedia pelas pessoas com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha, submissão a quem? Ao Pai. E embora sendo filho, olha que texto maravilhoso, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Irmãos, embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer o Pai. Meus irmãos, para e pensa. Se Jesus, sendo filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer, por que nossos filhos não querem, alguns pais insistem em não querer que seus filhos lhe obedeçam? Irmãos, o princípio de submissão é bíblico. É bíblico. Jesus, sendo filho, aprendeu a obedecer. Dentro de casa que deve se começar esses princípios. Sabe por quê, gente? Porque são os nossos filhos que serão o futuro deste país. Eu converso muito com a Mari sobre isso. Eu oro pela Luísa, já oro pelo casamento dela, já oro pela profissão dela. Eu creio em Deus que ela vai ser uma mulher que vai fazer diferença nesse mundo. Mas antes ela precisa aprender a obedecer. Antes ela precisa entender que há consequências nos erros dela. Porque no dia que ela ter poder na mão, poder instituído por homens, ela entenda quem ela é primeiro. Lembra Pilatos? Jesus se apresentou na frente de Pilatos? E Pilatos chegou para Jesus e falou, epa, pera lá, você não sabe que eu tenho poder para te libertar se eu quiser? O que Pilatos quis dizer? Jesus, me agrada, peça para mim, se você pedir com jeitinho, eu até te solto, Jesus. Aí Jesus vai para Pilatos e fala, Pilatos, você só tem esse poder porque o meu pai te deu. Se meu pai não te desse, você não tinha esse poder. Que incrível, irmãos. Pilatos tinha aquela autoridade porque Deus havia dado a ele. E Pilatos estava à frente do próprio Deus. É como se a criatura chegasse para o Criador e falasse assim, ó, me obedece. Aí o Criador falava, rapaz, você não sabe quem você é. Meus irmãos, e infelizmente, muitas vezes nós não sabemos quem somos. Vemos pessoas mandando em Deus, determinando para Deus, exigindo de Deus. Porque eu dei e agora só tem que dar, porque eu fiz e agora só tem que fazer. Nós nos esquecemos de quem somos. Nós nos esquecemos de quem Deus é. O servo do centurião, meus irmãos, preste atenção nisso. Lembra que tudo isso começou porque o servo do centurião estava doente. O escravo do centurião estava doente. E o centurião pediu para os líderes religiosos falar com Jesus. Depois pediu para os amigos falar com Jesus. Mas ele mesmo não foi falar com Jesus. Porque ele sabia que ele não era digno de conversar com Jesus. Ele não era digno de ver Jesus face a face.
Mas o servo daquele centurião, ele só foi salvo porque o seu senhor reconheceu a autoridade de Jesus como Filho de Deus e reconheceu o seu poder para poder curá-lo. Jesus, presta atenção, Jesus só entrará em nossas casas. Jesus só mudará a história das nossas famílias. Jesus só vai resolver a bagunça que está a tua vida, a bagunça que está a tua família, quando você for humilde como aquele centurião for. E quando, a partir do momento que você reconhecer o poder de Deus, a autoridade de Deus, mas acima de tudo, obedecê-lo. Porque não adianta saber que Jesus é Deus, não adianta saber que Jesus tem poder e não obedecê-lo. Lembra no texto da Bíblia que diz que vocês creem em Deus? Maravilha, porque até os demônios creem, mas tremem ao ouvir o teu nome. Gente, o diabo treme ao ouvir o nome de Deus, ele tem medo de Deus, mas tem uma diferença, eles não obedecem a Jesus. Se obedecesse, não havia caído do céu. Fica de exemplo para nós. Esta é a palavra que eu quero deixar para nós, a importância da hierarquia, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se dentro dos nossos lares uma hierarquia for bem definida, nossos filhos não terão dificuldade em servir a Deus. Porque obediência à palavra de Deus, irmãos, exige submissão. Exige reconhecer que não somos nada. Exige saber que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade, mas acima de tudo obedecê-lo. Mas quando não reconhecemos hierarquias, nós fazemos tudo da maneira como nós queremos. É uma casa onde cada um faz o que quer, não tem horário definido, a criança cresce sem ter que lavar uma louça, sem ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando ela vai para o mercado de trabalho, ela acha que é a mesma coisa, mas quando ela vai lidar com Jesus, é a mesma coisa. Jesus é legalzão, Jesus é bonzão, Jesus é o cara gente boa. Não, Jesus é o cara que eu posso vir. Ele me ama como eu sou. Jesus me ama como eu sou. Quem que te falou isso? Jesus ama. Mas se você ama a Jesus, essa é a questão. Você busca obedecê-lo. Que Jesus nos ama? Sim. Mas e a pergunta é, você ama Jesus? Amo, pastor. Aí o próprio Jesus nos fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, este é o que me ama. Eu não tenho dúvida que Jesus te ama. Agora só uma maneira de eu provar o meu amor a Deus. Só uma maneira de você provar o seu amor a Deus. Obedecendo. Reconhecendo a soberania dele. E obedecer a Deus é abrir mão das nossas próprias vontades. Por isso a importância de sabermos lidar com a hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o reino dos céus, ele está preparado aos servos, a todos aqueles que sabem reconhecer o poder e a autoridade de Deus. E não apenas o chamam de Senhor e Senhor, e não obedece a tua palavra, mas acima de tudo, que além de chamarem de Senhor, Senhor, obedece a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E deixa eu terminar com essa última palavra. Em nome de Jesus. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito. E busque fazer as coisas da vontade de Deus. Obedecendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tua família será restaurada. Tua vida será restaurada. Você será salvo, tua família será salva a partir do momento que você obedecer a Deus. Sem obediência não há salvação. Apenas reconhecer o poder de Deus, apenas reconhecer a soberania de Deus, não salva. O que nos salva é o reconhecimento do poder, da autoridade e a obediência a Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que possamos juntos entender que servir a Cristo é a melhor coisa do mundo. E quanto maior nos tornamos aqui neste mundo,
mais temos que servir ao nosso próximo. Porque se o Mestre Jesus fez isso, é o que nós devemos fazer. Aquele centurião fez isso por amor ao seu escravo. Ele procurou a Jesus. Então, se você ama seu filho, se você ama sua filha, se ama sua esposa, se você ama sua família, procure a Jesus também. Ouça o que ele diz. Obedeça a tua palavra e tua vida será mudada. Amém? Deus te abençoe. Se quiser participar das nossas células essa semana, entre em contato. Gente, é um show de bola. Amanhã, segunda-feira, tem a célula das meninas, 20 horas, pelo Meet. Terça, quarta e sábado tem as nossas células familiares, tá? Quinta-feira, culto. O culto da Roda dos Esclarecedores. Estamos estudando o livro de Juízes. E olha, o próximo juiz agora que a gente vai ver é faca na caveira. É bênção pura, tá bom? Espero vocês lá. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te dê paz, te dê alegria, te dê força e que possamos juntos seguir essa caminhada cristã no deserto da vida, rumo à terra prometida no céu. Deus te abençoe e te guarde. Um beijo. Tchau.